Portanto, houve aqui uma intervenção profunda e que continua e que está ativa na face das Fontainhas e é um bocadinho sobre isso que queremos falar com o professor Paulo Varela Gomes, delegado da Fundação Oriente, porque temos uma pergunta a fazer. Será que o bairro das Fontainhas, o dito bairro português, está bem intitulado? Será que se pode chamar a isto um bairro português? Vamos tentar tirar essa dúvida com o Paulo. As Fontainhas são o bairro mais antigo de Pangim, isso não há dúvida nenhuma. São um bairro com muitas características da arquitetura tradicional católica de Goa, e nomeadamente a arquitetura tradicional entre o rural e o urbano de Goa. Mas isto não é arquitetura portuguesa. No final do século XVII, pode-se dizer, havia uma arquitetura aqui caracteristicamente goesa, ou seja, uma arquitetura que já não era portuguesa, já não era europeia, era uma arquitetura indo-portuguesa, ou melhor, uma arquitetura goesa, criada pelos goeses, a partir de influências vindas de muito lado, da Europa inteira desde logo, certamente da Europa do Sul, de onde vem o essencial disto, da tradição da caiação, tradição das molduras em volta das aberturas das portas, das janelas, a tradição dos telhados, a tradição deste género de largura de rua, da baixa densidade das casas, tudo isso é a Europa do Sul, mas também muita tradição inglesa e da Índia inglesa, também muita tradição de criação de pátios e ruas que tem que ver com a Índia. Portanto, isto é goês. Essa arquitetura tradicional de Goa, da Goa católica, é uma arquitetura goesa, só existe aqui. E é o produto mais notável, pode-se dizer, da civilização, se quiserem entre aspas, da civilização goesa. É a coisa mais importante, do ponto de vista cultural, que Goa deixa ao mundo. Logo depois da invasão, ou melhor, da libertação, como eles chamam, o bairro das Fontainhas não foi poupada. Vieram grandes construções e que deslocam completamente o significado das Fontainhas. Podemos dizer que essa zona era uma zona de certa responsabilidade e de grande sentido histórico. Fontainhas tem o seu nome naturalmente porque lá existe uma boa fonte. E foi o conde de Ourém, que quando foi governador cá em 1836, reformou a antiga fonte e deu o nome de Fonte Fênix. Dos princípios do século XIX, quando se pensou em construir a cidade de Pangim para servir de capital, notou-se que o maior empecilho era a falta de água potável. A cidade tinha poucos poços, que eram, na maioria, inquinados, e por isso o governo tinha de dar uma solução para ter água potável. Ora, isso foi possível porque havia umas fontes abertas na atual Boca da Vaca e na atual Fonte Fênix. Os professores da Escola Matemática Militar foram encarregados de fazer um estudo sobre a captação dessas águas. E então foi descoberto que no fundo do Oitir havia um bojo de água que dava saída por lado da Boca da Vaca e por lado da Fonte Fênix. Como aquela a original, a maior, era Boca da Vaca, deram o nome desta de Rabo da Vaca.
Ora, o governador Condoré não achou esse termo muito suave para os ouvidos dele e disse, olha, o termo é muito feio, vamos mudar isso para Fonte Fênix. E foi dali que esse futuro chamou-se a Fonte Fênix. Foi somente em 1758, quando o Francisco Siqueira veio de Moçambique com muita massa, ele pediu ao governo que lhe desse aforamento a toda esta vasta área, que era toda a área lodosa que cobria a parte oriental da cidade. O governo concordou e deu-lhe mãos largas para fazer como melhor ele pudesse desenvolver a área. Ele achou que se devia semear ou cultivar coqueiros nesta alta zona, que lhe renderam muito coco e foi uma fonte de riqueza que lhe deu muito dinheiro. Ora, depois de uns 25 anos, ele veio a falecer e os carmelitas descalços de Chimbel tiveram essa prerrogativa de poder continuar a obra do Siqueira. Mas eles, ao tempo, com a derrocada da velha cidade, os habitantes começaram a vir a Pangi e a reclamar áreas para a sua habitação. Foi então que eles começaram a dar atabalhadamente vários talhões sem nenhum planeamento. Foi quando, em 1835, quando a cidade foi declarada capital do Estado da Índia, foi então que o governador achou que se devia abrir uma estrada, continuação da Rua 31 de Janeiro, que ia até a fonte. E essa é a razão porque aquela estrada de 31 de Janeiro é muito estreita e vai até a fonte e propriamente não satisfaz as necessidades da população de hoje. Foi esta casa que pertenceu ao Antônio Siqueira, um homem que propriamente fez crescer o bairro das Fontinhas. Esta capela é célebre por duas razões. Uma é a existência de uma cruz que foi trazida da velha cidade. Essa cruz tinha sido colocada num palácio de Inquisição lá nas alturas de 1560. E quando foi encerrada a Inquisição, a mesma foi transferida para Pangi, no Palácio de Hidalcão. Ora, quando se deu o golpe da República, não subsistia a razão para se manter uma cruz no Palácio do Governo. Como tal, foi transferida em 1917 nesta capela. O local original da residência do advogado David de Souza era este, onde atualmente a capela de São Sebastião está localizada. É que esta capela originalmente estava localizada naquele cruzamento mais à frente. E quando o governo quis abrir a estrada 31 de Janeiro, tive naturalmente de demolir a capela e, portanto, a capela foi transferida para trás. Ora, a traseira era a casa do David Souza. E o David Souza já tinha vendido esta casa em 1840 ao grande capitalista Fonseca de Arpará. E o capitalista construiu a casa e o portão está aqui. E essa parte fazia parte do jardim dele. Ora, naquela aflição, o Souza pediu-lhe que queria recomprar a parte dele, que tinha sido vendida. E ele concedeu-lhe com que essa parte é do David Souza e essa parte ficou ao Fonseca. Esta casa do Fonseca foi posteriormente vendida à Fundação Oriente. Modéstia à parte, a Fundação Oriente é responsável por uma transformação radical na maneira como aqui se entendia em Goa a recuperação do património imóvel, a recuperação de edifícios. Aqui há 12 anos, 13 anos, fazia-se a recuperação de edifícios aqui muito mal. E foi, até certo ponto, a intervenção da Fundação Oriente, nomeadamente na Capela de Nossa Senhora do Monte, em Velha Goa, e depois numa série de outros edifícios civis e também um templo hindu, o templo de Septakoteshwar, ao pé de Divar, que modificou completamente a percepção
de como se deve fazer a intervenção patrimonial aqui. Bem, não só, claro, também há a intervenção de escritórios de arquitetura muito atualizados de Bombaim, mas essencialmente foi uma intervenção da Fundação e, portanto, do know-how, do saber fazer português aqui, por via da Fundação. A Gulbenkian também teve importância aqui um pouco mais tarde e noutras zonas da Índia, mas aqui em Goa a intervenção da Fundação foi absolutamente instrumental. E, aliás, até agora, a intervenção em Nossa Senhora do Monte e noutras que se seguiram continua a ser considerada exemplar. Neste troço da Rua 30 de Janeiro, a maioria das casas são da população hindu e temos por isso as casas baixas e as janelas muito pequeninas. É que na sociedade hindu as mulheres não podem ser vistas, mas elas podem ver sem ser vistas. É por isso que as janelas são pequeninas e agora estão eles a alargar para os filhos, porque modernamente já não há aquele tabu de a mulher não poder ver a gente, nem a gente poder ver a elas. Yeah, I'd like to preserve everything, you know, like a big Portuguese house, a big Goan old house, and a big nice balcão. So I could sit and play my guitar and djembe and jam up, have sing-song sessions with my family. And yeah, of course, I love traveling. It's good to see the world, but no matter where I go or how far I reach or whatever happens, I'd always want to come back to Goa because this is my home. And born here and I want to die here. Viva Goa! O património de Goa é muito mais do que apenas o legado cristão. Aliás, um dos aspectos mais interessantes de Goa prende-se com o encontro de culturas, o encontro entre comunidades como a comunidade cristã e a hindu. E um bom exemplo disso é este templo de Saptakoteshwar. Reza a lenda que um dia 7 sábios se encontraram para rezar ao Lord Shiva, no local onde 5 rios desaguavam no mar. E aí rezaram durante 70 milhões de anos, ao fim do qual Lord Shiva apareceu e ficou, reencarnou-se na divindade que hoje é conhecida como Lord Saptakoteshwar. Sapta, 7, Koteshwar, o Senhor dos Milhões. Mas também é interessante saber que este templo é apenas uma das intervenções do património levada a cabo pela Fundação Oriente, juntamente com a Capela de São Sebastião, no bairro das Fontainhas, a Alfândega, na capital, em Panjim, ou mesmo a Capela do Mundo, na velha cidade. Portanto, da próxima vez que vier a Goa, visite sim a velha cidade, Panjim, o bairro das Fontainhas, mas não se esqueça também de templos como este em Narvé. Eu cá fico à sua espera. Até daqui a 15 dias. Namastê. Este programa é patrocinado por Centro Cultural Comunicar.